Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, dando continuidade aqui sobre os assuntos da arquitetura ali dentro do Kubernetes, né? Hoje a gente vai ver sobre o Worker Node. A gente já viu numa aula passada sobre o control plane ali, né? E sabemos que ele é o cérebro da operação por trás do Kubernetes ali, certo? Beleza. Agora, onde as coisas executam ali, propriamente dito? Então, aí que entra o papel do Worker Node. Tão importante quanto é onde a gente vai executar os nossos pods, certo? E principalmente na questão da construção do nosso cluster e a capacidade de termos heterogeneidade entre os nós do nosso cluster. O que isso significa? Significa o seguinte: o Kubernetes ele vai ser uma série de processos dentro de um nó, beleza? Ele vai fazer o registro ali de uma série de metadados daquele nó e só. Você não necessariamente precisa ter somente um tipo de máquina, somente um tipo de hardware e assim por diante. Não. Você pode ter qualquer máquina ali fazendo parte do seu cluster. Você consegue ter máquinas que elas possuem mais memória fazendo parte do seu cluster, menos memória, mais CPU, discos diferentes, arquiteturas diferentes. Não importa. Por quê? Porque no fim das contas, quem vai estar executando alguma coisa por baixo dos panos vai ser um container ali, né, que vai estar processando tudo que está acontecendo. Por exemplo, aqui no container runtime, né, que ele vai ser uma interface que inclusive abstrai a tecnologia de containerização que é usada. Então, aqui a gente não está obrigado a usar Docker. Muito pelo contrário, a gente pode usar qualquer tecnologia que dê suporte à containerização e se comunique ali com a interface do Container Runtime, que é o CRI, certo? Então a gente pode executar qualquer coisa, o que torna mais viável essa questão da heterogeneidade dos tipos de nós. A gente tem o kubelet, que ele vai ser um processo onde que ele vai enviar e receber metadados para inicializar a execução dos pods ou destruir a execução dos pods também, né? Então ele é o cara responsável ali que vai receber os comandos e vai preparar a execução ali no CRI e botar tudo para funcionar, certo? Então é esse processo aqui. A gente tem o kubeproxy, que ele é o processo no qual ele é responsável por fazer toda a parte de endereçamento do cluster de Kubernetes, das interfaces de rede, portas, no nó que você está alocado ali do seu worker node. E por que é importante esse processo do kubeproxy? Primeiro, né, a comunicação ali com seu API server, imagina que aqui para cá, ó, tem o cluster, né, mas eu coloquei somente o API server para falar que a gente passa, que eles comunicam somente pelo API server. Então a gente tem o kubeproxy que ele vai fazer toda a parte de endereçamento rede ali dos nossos pods e comunicar com o API server. E o kubelet ali para ele fazer a execução dos pods ali dos containers via CRI, certo? Tá, vamos lá. Por que é importante a gente prestar atenção nesses componentes aqui e por que está separado? A parte de rede. Bom, o SO ele vai te entregar um limite ali de interfaces virtuais que você pode alocar ali dentro do seu nó, certo? E isso vai limitar o número de pods que você pode ter por nó. Então a gente é limitado pela nossa interface de rede ali do nó, pelo número de endereços IPs que a gente pode ter virtualizado, o número de interfaces virtualizadas ali. E isso interfere diretamente na capacidade e quantidade de pods que a gente pode ter. E isso não é uma coisa exclusiva do on-premise. Muito pelo contrário. Em cloud, você encontra esse tipo de limitação e dependendo da cloud que você tem, pode enfrentar um certo problema na parte do endereçamento de rede pelo número de pods que você pode ter dentro de uma faixa de rede. É muito importante você saber como que esse cara funciona ali. E lógico,
tem outros componentes ali que fazem parte da rede, mas no momento a gente não precisa se preocupar com eles, né? Vamos primeiros ali no processo propriamente dito, e à medida que a gente for precisando, a gente vai adicionando mais detalhes. E o Kubernetes é o cara que simplesmente vai pegar e disparar a execução ali dentro do nosso nó, dentro do worker node ali. Só que assim, a gente tem que prestar atenção muito mais na quantidade de CPU e RAM que a gente tem disponível no nosso nó do que o que a gente precisa executar, qual que é a lógica de negócio e assim por diante. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente está falando de Kubernetes, a gente só está falando de infraestrutura. Pouco me importa o que vai executar, por quanto tempo que vai executar e assim por diante. Aqui eu só estou falando de infraestrutura. E quando a gente fala do worker node, é o cara ali onde vai executar as coisas propriamente dito. Então, para aqueles que têm conhecimento do gerenciamento de servidores Linux, Windows, como que é a parte de configuração de rede, execução, segurança e assim por diante, vocês vão ficar muito mais familiarizados e entender melhor como que a gente pode trabalhar esses aspectos dentro do Kubernetes. De modo geral, esse vai ser o worker node ali, né? O cara responsável por executar os nossos códigos propriamente dito. E em conjunto com o control plane, aí sim a gente tem um cluster de Kubernetes. A partir daqui que as coisas começam a ficar bem mais divertidas e muito mais práticas ali. Eu recomendo fortemente que vão na documentação ali, pegar mais detalhes ali do funcionamento e tal, mas não se preocupem que para o nosso estudo a gente vai ver sempre o necessário ali para que a gente possa conseguir absorver do melhor modo possível. É isso, galera. Curtam, compartilhem, vamos distribuir ali o conhecimento para mais gente e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!